Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso culto, para a nossa meditação. E eu desejo muito que a paz do Senhor esteja em cada coração, em cada lar, em cada família. Eu quero meditar com os irmãos no texto da Palavra de Deus. Mas antes dessa meditação, eu quero mandar um abraço todo especial para os nossos queridos irmãos, membros aí da nossa igreja querida, Igreja Evangélica Congregacional de Mangueira. Eu desejo muito que a graça maravilhosa do Senhor seja com todos os irmãos, com todas as famílias, que sejam todos ricamente abençoados nessa hora. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, olha o que diz o texto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a pergunta que a Palavra de Deus deixa para o nosso coração nesse momento. O outro texto que eu quero ler está lá no livro de Juízes. Abra sua Bíblia rapidinho lá, nosso tempo é curtinho. Capítulo 16 de Juízes. Esse texto, na verdade, a compreensão dele deve ser encontrada através da leitura do capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo 22. Mas eu quero ler aí versículo 1 e 2, e deixar que os irmãos acompanhem depois aí na sua casa. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade, com as suas ombreiras, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. O versículo 4 diz assim: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreg, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Só esses dois versículos, e depois os irmãos vão fazendo aí a leitura de todo o texto para compreender. Eu gostaria de pensar com os irmãos, nesse tempo que temos, sobre o perigo das más escolhas. O perigo das más escolhas. A Bíblia nos adverte que enganoso é o coração, já lemos isso aí em Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a história de Sansão, se os irmãos acompanharem aí a leitura do texto, do capítulo 16 aí de Juízes, até o capítulo 18, 19, vocês vão perceber que história. A história de Sansão é a prova clara para o nosso coração de que as nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada com Deus. E foi isso o que aconteceu com Sansão. E nós sabemos que o nosso sucesso e o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas.
daquilo que escolhemos para a nossa vida. Daí a importância de nós vigiarmos o tempo todo. Alguns fatos na vida de Sansão nós devemos considerar, porque apesar de uma vida equivocada, foi muito importante a sua história para a vida de Israel. E veja, a história de Sansão está registrada lá na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 32. A vida de Sansão foi uma vida vivida aí por volta dos anos 1075 a.C. E a sua história, ela é registrada no capítulo 13 aí de Juízes, até o capítulo 16. Vocês vão acompanhar essa história. Filho de Manoá. E a sua mãe era uma estéril, ela não podia ter filhos. E havia uma luta muito grande nessa trajetória da vida da família de Sansão. E quando veio a promessa de que Manoá seria pai, e que aquela mulher estéril deixaria de ser estéril, o Senhor pediu que aquele rapaz fosse consagrado ao Senhor. E consagrado naquela época tinha um nome, era Nazireu, separado. E a palavra de Deus vai dizer que Sansão começa a tomar decisões erradas na sua vida. Ele casou-se com uma filisteia. Está no capítulo 14, versículo 1. E veja, mas 2 vezes ele foi traído. Foi traído por Dalila, capítulo 16, versículo 17. Ele abriu o coração enquanto dormia e teve os seus cabelos cortados. E quando ele tentou abrir os olhos, era tarde demais. Ele havia perdido a sua força e ele passou a ser como uma pessoa qualquer. Leia atentamente a história e você vai compreender o que estou dizendo. E essa história de Sansão, ela nos serve de alerta. Ela nos traz algumas lições. A primeira delas, que nós precisamos levar em conta, é que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso envolvimento com esse mundo. Sansão, ele se envolveu com os filisteus, apaixonou-se e casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta de seu pai. No capítulo 14, versículo 3, o pai vai dizer: meu filho, mas tantas mulheres aqui, você vai casar com uma mulher que não tem nada a ver com o nosso povo. Mas ele não apenas fez o que é errado, e no capítulo 16, versículo 1, ele vai se envolver com uma prostituta de Gaza. E por fim, ele vai se render aos encantos de Dalila. E a queda de Sansão, ela está diretamente ligada à sua disposição em viver longe do seu povo. Quando nós começamos a viver longe do povo de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus estabelece para a nossa vida, nós começamos a entrar numa derrocada. Paulo nos orienta de que nós não devemos nos amoldar às paixões desse mundo. Romanos 12, versículo 2. E nós precisamos viver nesse tempo, nos afastando do mundo. O mundo tem entrado nas nossas vidas de uma maneira muito forte, muito sorrateira, muito sutil. E nós nos deixamos levar pelos encantos do mundo. Tiago nos alerta: quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Capítulo 4, versículo 4. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E nós não podemos, um segundo passo para o fracasso aí de Sansão, nós não podemos colocar as nossas emoções à frente da razão. Sansão deu muito lugar à sua emoção. Estava nos braços de uma bela mulher que o levou à queda. Ele se acomodou àquele ambiente, se achou forte o bastante para vencer qualquer situação.
Teve várias oportunidades de avaliar os fatos, reagir, mas ele optou por ignorar o perigo. E em seguida caiu e a sua queda foi terrível. Sansão vai tornar-se uma presa fácil para Dalila. E para os próprios filisteus. Quando você abre a Bíblia em Provérbios capítulo 3, abre a Bíblia de vocês aí, em Provérbios capítulo 3, e nós vamos ler juntos. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí, Provérbios capítulo de número 3. Leia, por exemplo, aí, o versículo de número 7. Olha o que diz esse texto. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós precisamos usar o nosso pensar, usar a nossa razão, ter a emoção, mas também ter a razão. John Stott, num dos seus livros, ele traz como tema: crer é também pensar. Crer é também pensar. Eu preciso crer, mas eu preciso pensar, eu preciso usar a razão. Eu não posso usar apenas a emoção. Então veja, Sansão entrou numa situação difícil e ele vai perceber que depois não tinha retorno, porque nem sempre é possível voltar ao que era antes. E essa é a triste conclusão da história de Sansão. E essa história nos revela isso. A sua falta de vigilância lhe custou muito caro. Mesmo Deus ouvindo a sua oração, ele recuperou as suas forças, aquela força dos seus dias de glória. Ele conseguiu, mas já era tarde demais. Ele não teria mais condição de ver aquela vida. Mas é muito bom a gente parar para pensar que mesmo Sansão, lá no abismo, lá no pior momento, ele clama ao Senhor. Os erros de Sansão levaram a uma condição que ele jamais havia imaginado chegar. Mas em meio a essa pesada luta, a essa terrível consequência, ele teve a sua oração atendida, Deus o atendeu. O que nos ensina o texto que sempre é tempo de clamar ao Senhor. Em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a dores, há sempre um tempo de clamarmos ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. E precisamos fazer as nossas escolhas corretamente. Precisamos fazer as nossas escolhas de tal maneira que não venhamos a nos arrepender depois. Fazer as nossas escolhas de modo a não nos afastarmos do nosso Deus e não ser levados e dominados pelo fracasso da vida. Uma vida que tinha tudo para dar certo, consagrado antes do próprio nascimento, mas resolveu escolher maus caminhos. E o perigo estava muito próximo dele. E ele pôde experimentar dores terríveis, lamentos terríveis. Então, é tempo de saber escolher. É tempo de escolher bem. É tempo de escolher um caminho melhor, um caminho bom ao lado do Senhor, nosso Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe nossos irmãos. Deus abençoe a nossa vida. E que a nossa escolha sempre seja uma boa escolha ao lado do Senhor. Um abraço. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Eu quero orar pelos irmãos, quero orar por todos. Ore comigo agora.
Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção, dá-nos sabedoria e sensibilidade para fazer sempre as melhores escolhas, a escolha de estar na Tua presença, a escolha de ter um caminho melhor diante de Ti. Cuide de nós, cuide do Teu povo, cuide de nossas famílias, cuide de nossa igreja, cuide dos nossos queridos irmãos que estão agora nos ouvindo a Tua palavra. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de todos. Amém. Até breve. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém. Irmãos queridos, nós não podemos esquecer de clamar ao nosso Deus. E nós temos alguns motivos de oração que tem que estar sempre na nossa memória. Precisamos orar pela nossa irmã Cristina, que está internada, a nossa irmã Roseli, acidentada, graças a Deus, já tem a confirmação de que não foi nada grave, vai continuar seu tratamento. A nossa querida irmã Beth, que está realizando tratamento lá em Campos, continua carecendo das nossas orações. Os nossos idosos, nós não podemos esquecer deles. Precisamos estar pedindo ao nosso Deus pelos nossos idosos. Queremos retornar às nossas atividades na igreja com todos eles lá com a gente, fazendo uma grande festa de celebração, de adoração ao nosso Deus, agradecendo pelos nossos idosos. E orar também, e esse deve ser um clamor mesmo intenso pelo nosso mundo inteiro, dominado por essa crise terrível, por esse mal terrível, essa pandemia. Orar ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Eu creio nisso. Precisamos crer nisso. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Orar sempre.